Olá, pessoal do Sétimo Ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade a mais uma aula, né, do nosso livro Paradidático. Bom, na aula passada, nós falamos a respeito dos personagens, não é isso? Calu, Crânio, Miguel, Magri, tá? E o intruso, que é o Chumbinho. O Chumbinho era aquele que sabia o que acontecia entre, né, as pessoas do grupo, e era fã desse grupo, sabia, né, nas entrelinhas ali o que acontecia e queria, porque queria entrar para esse grupo. Então, ele ficava vigiando, ele ficava observando, né, todo o movimento entre eles, até o ponto de se intrometer em uma das reuniões. Ok? Então, eu já dei a vocês, né, desde a aula passada, essa informação de que o Chumbinho, tá? Então, logo de imediato, logo de início, ele não fazia parte do grupo Os Caras, e depois, né, acabou fazendo parte por legítima e espontânea pressão, ok? Bom, o Miguel, ele é o líder, né? Porque ele era o presidente do Grêmio do Colégio Elite. A gente tem o Crânio, né? Que jogador de xadrez, então, pelo próprio nome, você já sabe que ele era muito inteligente, era ele que arquitetava todos os planos. Tem a Magri, que é jogadora de vôlei, né? Ela é ligada ao esporte. E tem o Calu, tá? Que o Calu é aquele meio, vamos dizer assim, o bonitão do grupo, né? E Chumbinho, né? Que era todo pequenininho, todo mirradinho e tal, e que se intrometeu no grupo e acabou fazendo parte. E como eu falei já na aula passada, ele vai ser uma peça assim, fundamental para desvendar todo o mistério, né, do desaparecimento dos alunos, não só do Colégio Elite, como dos outros colégios da Redondeza. Tá? Bom, quando começa, né, a desaparecer aluno do Colégio Elite, o Miguel ele reúne, né, o grupo para que eles possam cogitar o que eles irão fazer para poder desvendar, né, o porquê desses alunos estarem sumindo, tá? E eles têm, né, vamos dizer assim, uma dica ali de encontro, né, de como eles vão se encontrar, né, que é um código, né, isso aí, um código que eles colocam na mão a letra K, tá? Então, esse código, eles apresentam, né, eles fazem assim na palma da mão, fazem um movimento, indicando para os outros integrantes que eles precisam se reunir, tá? Então, o código, eu havia falado também sobre esse código, mas deixei para que vocês pudessem ler mais um pouquinho, para vocês decifrarem que código seria esse. Então, é a letra K na palma da mão, certo? Então, na entrada dos vestiários do colégio, havia um quartinho, né, em que se guardava material de limpeza da escola, não tinha lâmpada, né? É um alçapão, assim, né? Eles entravam pelo forro desse quartinho, tá? E ali eles se reuniam, tá? O grupo completo dos caras, ok? Então, teve um dia, né, que eles estavam reunidos e eles escutaram um barulho, né? Um barulho assim, falou, o que vem a ser isso? Era o Chumbinho. Chumbinho estava, né, procurando entender, né, como funcionava o grupo e também queria saber sobre o que eles estavam comentando, tá? Porque ele era um grande fã do grupo dos caras, ok? Pessoal, o nome do livro é A Droga da Obediência, tá? Então, antes de mais nada, é importante nós imaginarmos por que desse nome, né? Então, por que é droga e por que é obediência? Né? Vocês vão, né, à medida que vocês forem lendo, vocês vão entendendo, né, que acontecia, né, algo, né, que levava
esses alunos sumirem, tá? E tinha tudo a ver com uma droga. E essa droga fazia com que essas crianças, esses alunos, eles obedecessem ao comando de uma pessoa, que eu não vou desvendar ainda que pessoa é essa, vou deixar para vocês lerem, ok? Então, no primeiro capítulo, ele vai primeiro apresentar os personagens, tá? Depois que ele apresentar os personagens, ele vai falar a importância desse grupo, né? Vai falar sobre Miguel, que é um cara super organizado, é um cara super responsável, por isso que ele é o líder do Grêmio, ok? E ele vai pedir essa reunião porque ele precisa falar desse desaparecimento e que é algo preocupante e que eles precisam entrar em ação, tá? Então, eles vão trabalhar aí, né, como detetives, né, fazendo o trabalho aí juntamente com, né, a polícia, tá? Que, obviamente, é acionada pela questão do sumiço das pessoas, dos alunos, ok? E eles serão, assim, né, fundamentais para a descoberta, né, desses sumiços, tá? E como eu já havia falado antes, Chumbinho, né, é a peça principal desse grupo que vai ajudar, né, na solução, tá, desses sumiços nesses colégios. Ok, pessoal? Então, esse foi o primeiro capítulo. Eu gostaria que vocês continuassem lendo, né? Porque a história é muito interessante, tá? É bem próximo àquilo que, né, o aluno pode esperar, que é algo que acontece dentro de colégio, né? E algo surpreendente, que você nunca iria imaginar que pudesse estar acontecendo isso, né, nesses colégios, né, que estão sendo apresentados no livro, tá? Então, por que esses meninos somem, né? Quem está fazendo isso, tá? Como isso vai ser desvendado? A participação dos caras, ok? Daí, gente, nós podemos trabalhar também alguns temas, né? Um deles, né, é a questão da liderança, tá? Nós temos o Miguel como um exímio, tá? Líder, tá? Organizado, responsável, tudo aquilo que para que uma pessoa possa ser líder é necessário, né? É necessário que ela seja responsável, organizada, saiba conversar, saiba dialogar, saiba se posicionar, né? E tudo isso nós vamos ver em Miguel, ok? Também terão aí alguns romances, não é isso? Algumas pretensões, né? Que vocês vão descobrindo à medida em que forem lendo, tá bom, gente? Então, vale muito a pena ler esse livro, tá? Na aula que vem, na aula vídeo, né? Nós vamos estar falando sobre o capítulo 2, ok? Que aí nós vamos ter mais dicas a respeito desses sumiços. Pediria a vocês que, ao lerem, fossem anotando as partes principais, os nomes dos personagens, a característica dessas personagens, qual é a função de cada um deles, não é? O diretor do Colégio Elite também, tá? Que também tem uma grande participação nessa história, tá? Depois nós temos aí o comando da polícia, tá? E assim vai. Tá? Então, à medida que formos passando de um capítulo para o outro, mais informações serão adicionadas. Então, o primeiro, né, vamos dizer assim, tema paralelo que você vai anotar aí para não esquecer, se chama liderança, né? Então, o que há de importante em uma liderança? Por que as pessoas, né, algumas pessoas são selecionadas para serem líderes, ok? Então, você coloca aí primeiro tema, liderança, tá? Nós vamos falar, no finalzinho, né, dessa análise do livro, nós vamos falar sobre esses temas paralelos, ok? Então, primeiro, liderança, ok? Então, até a nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus, um bom final de semana, cuidem-se. Beijo, tchau, tchau para vocês.